Fala galera, análise pré-jogo de Cruzeiro e Bahia pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes da gente começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Começando pelos resultados recentes, considerando o mando de campo de cada uma das equipes, nas últimas 10 rodadas o Cruzeiro fez 4 jogos em casa, empates contra Corinthians, Bragantino, América e derrota para o Flamengo, 25% de aproveitamento para o Cruzeiro nesses jogos. Já o Bahia, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa. Derrotas para Atlético, Botafogo e Flamengo, né, Atlético Mineiro, e vitórias contra Coritiba e Goiás, 40% de aproveitamento para o Bahia nessas partidas. Olhando agora para algumas estatísticas nesses jogos, o Cruzeiro tem tido em média 50% de posse de bola, que é um número aí de médio para baixo para um mandante nessas partidas, e o Bahia 46% de posse de bola em média como visitante, também um número de médio para baixo. Olhando para algumas estatísticas de criação, o Cruzeiro tem dado 12,8 passes decisivos por jogo, em média, e os seus adversários 8,2. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou passes que permitem uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistências. Em termos de expectativa de assistências, o Cruzeiro tem tido aí 1,05 em média por jogo e os seus adversários 0,65. Expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. O jogador que recebe a bola não precisa marcar nem finalizar em gol para que a estatística seja contabilizada. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem colocar os jogadores em condição de marcar gols. Então esse 1,05 para o Cruzeiro é um número médio para um time mandante e o 0,65 dos adversários também um número médio, considerando que são visitantes. Então nessas estatísticas aí a gente vê que o Cruzeiro supera os seus adversários em média nesses últimos jogos. Pelo lado do Bahia, em média 13,2 passes decisivos para os adversários, 10,2 para o Bahia. Em média, 1,23 de expectativa de assistências para os adversários, 1,03 para o Bahia. Então a gente vê aí que apesar do Bahia ter sido superado em média pelos seus adversários nesses dois quesitos, ele tem tido bons números como visitante, aí, números de médio para alto, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências. Em termos de finalizações, o Cruzeiro tem finalizado 15,8 em média por jogo, né? 15,8 finalizações em média por jogo e os seus adversários 11,2. Mas só olhar o número de finalizações não diz muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados com base na qualidade das oportunidades criadas, e a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a projetar o placar com base também na qualidade das finalizações, ou na dificuldade que os goleiros teriam em defender as finalizações em gol. Então, o número de gols projetados para o Cruzeiro em média de 1,04 por jogo e dos seus adversários de 1,15, com base na qualidade das oportunidades que foram criadas. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número cai para o Cruzeiro para 0,82 e para os adversários sobe para 1,28. Então, apesar do Cruzeiro ter finalizado mais em gol, em média, ele tem perdido em média em termos de expectativa de gols e em expectativa de gols pós-chute. Ele deveria ter tomado mais gols do que feito com base nesses dois critérios. E em termos de gols efetivamente marcados, a gente vê aí que também o Cruzeiro tem marcado em média 0,6 gols por jogo e sofrido 1 gol por jogo em média. Então, nesses últimos jogos fora de casa, o Cruzeiro tem sido apesar de ter mais finalizações em gol, ele é superado pelos seus adversários em termos de expectativa de gols pós-chute e também em termos de gols marcados. Isso aí reflete o baixo aproveitamento que o Cruzeiro teve nessas últimas partidas. Pelo lado do Bahia, em média, os adversários têm dado 14,6 chutes a gol e o Bahia 14. Em termos de expectativa de gols, 1,75 para os adversários, 1,75 também para o Bahia. Em termos de expectativa de gols pós-chute, né, considerando a qualidade das finalizações, 2,03 gols em média por jogo para os adversários e 2,37 para o Bahia. Em termos de gols efetivamente marcados, 2,2 para os adversários e 2 gols para o Bahia em média.
A gente vê aqui o Bahia com bons números, né? Em todas as estatísticas aqui, números de médio para alto. E a gente vê um equilíbrio, né? Tanto em finalizações quanto em expectativa de gols, equilíbrio. Em termos de expectativa de gols pós-chute, um pouquinho maior para o Bahia, 2,37 a 2,03. Em termos de gols marcados também, praticamente um equilíbrio aí, 2,2 a 2. Obviamente, esses números aí do Bahia estão muito influenciados pelos dois jogos que ele venceu, né? Com muitos gols. 4-2 em cima do Coritiba, 6-4 em cima do Goiás. E para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo. Lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia é a gente tentar projetar placares para essa partida com base no desempenho recente de Cruzeiro e Bahia em termos de expectativa de gols e em termos de expectativa de gols pós-chute, tanto desses dois times quanto dos seus adversários, né? Então, aquilo que eles conseguiram produzir, mas aquilo que eles também deixaram os seus adversários produzirem. Então, o que eu fiz? 10 mil simulações de partidas entre Cruzeiro e Bahia com base na expectativa de gols. Então, quais são as probabilidades de vitória? Então, 36% das vezes o Cruzeiro ganhou, 25% das vezes empate e 38% das vezes o Bahia venceu as partidas, né? Considerando essa simulação de 10 mil jogos entre Cruzeiro e Bahia. Então, a gente vê um equilíbrio, a gente projeta um equilíbrio aí para esse jogo. Os resultados mais recorrentes, 1-1 e 2-1 para Cruzeiro e 2-1 para Bahia. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, esses números mudam um pouco porque o Bahia tem tido um desempenho recente muito bom em expectativa de gols pós-chute, como a gente viu na análise ali das partidas recentes. Então aí a expectativa de vitória para o Cruzeiro cai para 30%, empates permanece praticamente igual, 23%, e vitória do Bahia em 46% das oportunidades. Os resultados mais recorrentes, 2-1 para o Bahia, 1-1, né, empate entre as duas equipes, e depois empate em 2-2 e vitória do Cruzeiro por 2-1. Então a gente vê aí uma projeção de equilíbrio com base nas oportunidades de gol criadas, mas um favoritismo para o Bahia quando a gente considera a qualidade das finalizações. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Cruzeiro e Bahia. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!